Mesmo tendo colocado pouquíssima informação na ferramenta até agora, só para exibir para você, para demonstrar como funcionam os cadastros e as transações, eu já tenho a possibilidade de ver essa pouca informação no painel de indicadores. Então vamos lá. Vamos clicar para conhecer o painel. O painel tem 4 grandes blocos. O primeiro bloco da esquerda, que é o saldo total das contas, né, e também dividido por contas. Então veja que eu ainda não fiz nenhum gasto do meu bolso. Esse aqui, portanto, é o meu saldo inicial que se mantém, R$ 150. Já a minha conta corrente do Banco Itaú, ela teve receitas e despesas e tinha também um saldo inicial. Portanto, o meu saldo atual é de R$ 970, me deixando com R$ 1.120 no total das minhas contas. Aqui na visão de fluxo de caixa, eu tenho uma linha central, tá, que é um pouquinho mais escura, que é o meu mês atual. Imagine o seguinte, fluxo de caixa, a gente sempre trata o dinheiro ao longo do tempo. Então eu vou olhar um pouco para trás e vou olhar também um pouco para frente. O fluxo de caixa aqui, esse gráfico está dividido da seguinte maneira. O meu mês atual no centro, 6 meses para trás à esquerda e 6 meses para frente à direita. Isso fica muito claro já por aqui, que está dizendo que para frente é previsão, é o futuro, e para trás é o realizado, é o que está no passado. Então veja que o meu saldo atual é a mesma coisa que eu tenho aqui à esquerda, no meu bloco de saldos. Muito bem, como é que eu faço a leitura desse gráfico? Vamos começar pelas barras. Tá? Note que a gente tem barra verde e vermelha, preenchida e vazada. Então, tudo que está preenchido é o que já aconteceu, é o que foi confirmado, é o que está realizado, o que já foi pago. Então, por exemplo, aqui eu já recebi essa quantidade, mas eu ainda tenho um pouquinho para receber esse mês. Nos meses seguintes eu ainda não recebi nada. Eu também ainda não gastei nada, mas eu já tenho previsão de despesas e previsão de receitas. Esse mês eu já gastei dinheiro, mas ainda tenho previsto gastar um pouquinho mais. Isso afeta o meu saldo. Então essa linha azul, com bolas brancas aqui, é o meu saldo confirmado. Então pode ver que ele só é afetado pelo que já foi pago ou recebido. Já esse fundo azul, essa área azul aqui preenchida no fundo, é o que eu tenho de saldo previsto. Então, se você notar, a gente tem previsão de ter mais receita do que despesa nos meses seguintes. Isso faz com que o meu saldo aumente um pouquinho a cada mês. Tá? Por isso, essa área azul está crescendo e não decrescendo. Nota que no último mês aqui ela tem um decréscimo. Então é o que acontece aqui. O importante do fluxo de caixa é que você sempre se mantenha acima do zero. Ou seja, mesmo o teu futuro é saudável. Legal. Vamos olhar então para o bloco de baixo. Falando em futuro saudável, a gente tem aqui esse bloco de necessidade de caixa para o futuro. O que ele significa? Ele já consegue mostrar para a gente claramente quanto a gente vai precisar de dinheiro para os próximos 7 dias, para os próximos 14 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias. E aí o que ele faz? Ele pega as informações de receitas e despesas e mostra para a gente, olha, o saldo projetado disso está verde ou vai ficar vermelho. No nosso caso, a gente não vai ter nenhuma dificuldade de caixa se a gente conseguir confirmar todas as receitas mês a mês. Tá? Agora, caso a gente tivesse uma despesa grande acontecendo em algum momento aqui, isso seria notificado. E aqui à esquerda a gente tem mais um quadro que é bem interessante, que é esse mensalmente a sua empresa tem receita média de X, gastos totais de Y e por aí vai. Como são formadas essas informações?
Está anotado aqui embaixo, ó, baseado em dados dos últimos 6 meses. Como a gente não tem nenhuma informação passada aqui ainda, ele não calculou. Mas à medida que a gente passe a ter informações dos últimos 6 meses, ou informações ao longo do tempo, conforme vai passando isso, a gente vai ter aqui uns insights interessantes, mostrando para a gente quanto a gente tem de despesas fixas em média, quanto em média são as nossas variáveis, quanto a gente gasta com impostos, com pessoas e por aí vai. E aqui ele vai mostrar para a gente que se a gente eventualmente tem um saldo mensal positivo ou negativo de X reais, qual é o impacto disso em 12 meses e em 24 meses? Tá? É sempre interessante a gente pensar no impacto das coisas que a gente faz a longo prazo, tá? Pelo menos em 1 ano, 2 anos. Porque é aí que você vai perceber que pequenas economias podem fazer toda a diferença. Um último recurso interessante dessa tela é que, se você tem dúvida do que se trata cada um desses blocos, você pode clicar aqui na interrogação, um botãozinho de ajuda, e ele vai te mostrar o que significa cada coisa e como você pode fazer a leitura dessa informação. Tá? Isso existe para esses 3 blocos aqui. Ok?